E agora, para essa próxima mesa, a gente vai ter o tema da liturgia e música. E quem vai trabalhar com a gente nesse momento é o Arnaldo. Ele é doutor em liturgia pela PUC do Paraná, é membro do Centro de Liturgia Dom Clementes Nardi, músico e assessora às formações. Bom dia, Arnaldo, bem-vindo. Bom dia, Rafael. Amigo de caminhada, de Rede Celebra. Nossa, verdade. Bom dia para você, bom dia para todos que estão conosco nessa bonita comemoração dos 60 anos da Sacrosanto Concílio, né? E evidente que não poderia faltar o tema da música, né? Com certeza, a música como parte integrante da ação litúrgica, né? É o grande anúncio da Sacrosanto Concílio logo no número 112, né? No primeiro número do capítulo sobre a música. Então é uma grande alegria a gente estar aqui, né? E vamos conversar com algumas pessoas que vão nos ajudar a olhar, né, com um carinho especial para esse tema da música nessa comemoração dos 60 anos da Sacrosanto Concílio. Então, o Arnaldo ele vai mediar a nossa conversa. Quem vai conversar com a gente também é o Padre Jair da Costa, da Diocese de Guarulhos, especialista em liturgia pela FAGE, assessor da Comissão Episcopal para a Liturgia no setor da música litúrgica e assessora a formações sobre o canto litúrgico. Padre Jair, quanto tempo? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Arnaldo, bom dia. Que bom poder revê-los e poder participar desse bate-papo aí sobre a música litúrgica nesse aniversário de 60 anos da Sacrosanto Concílio. Que bom, graças a Deus. Conversa com a gente ainda também o Adenor, ele é doutor em teologia pela University Laval do Canadá, membro da ASLI, regente e compositor. Adenor, seja bem-vindo, bom dia, uma alegria estar contigo. Bom dia, Rafael, Arnaldo, Padre Jair, a alegria é minha também poder participar deste evento, nesse marco dos 60 anos da Sacrosanto Concílio, a nossa Constituição sobre a liturgia, que impulsionou a reforma litúrgica e que inclui, evidentemente, a música no contexto celebrativo. Então, desde já, muito obrigado. E ainda também vai estar com a gente nessa mesa o Frei Joaquim Fonseca, frade franciscano, doutor em liturgia, bacharel em música. Frei Joaquim, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rafael, bom dia, Arnaldo, Padre Jair, Adenor. Muita alegria aqui estamos e será com certeza um debate bem agradável e pertinente dentro dessa questão, que é também ultra pertinente na liturgia, que é a questão da música litúrgica. Muito bem, gente. Então, Arnaldo, nosso mediador, a palavra está com vocês. Fiquem à vontade. Obrigado, Rafael. Então, nossa mesa redonda sobre a música, a gente organizou da seguinte maneira, né? Nós vamos iniciar com o Adenor, que vai falar um pouquinho para nós sobre esse capítulo sobre a música litúrgica na Sacrosanto Concílio, né? Em seguida, nós vamos com o Frei Joaquim, que vai falar um pouquinho da música litúrgica no Brasil, pós-Concílio Vaticano II. E aí depois temos o Padre Jair, recém-chegado no setor de música, né, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a música litúrgica no Brasil na atualidade, né, os desafios que nós temos para continuar a recepção da reforma aqui no Brasil, certo? Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Adenor. Ok, vamos lá. Então, novamente, bom dia a todos, especialmente aqueles que estão nos acompanhando pelas plataformas. Gostaria de tecer, primeiramente, algumas considerações gerais a respeito do capítulo 6º da Sacrosanto Concílio,
que trata exatamente da música sacra. Vale lembrar, primeiramente, que quando o Sacrosanctum Concilium usa o termo música sacra, naquela época ele está se referindo à música litúrgica, tal como nós concebemos hoje e utilizamos esse termo, música litúrgica ou música ritual. O parágrafo 112, talvez um dos mais citados sobre a música, diz o seguinte: o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Aqui, então, nós temos dois elementos essenciais que compõem o canto litúrgico: o texto e a música em sintonia com ele. Assim, o canto litúrgico é um canto que faz parte do rito celebrado e não é um mero adorno ou um mero passatempo. Mais adiante, Sacrosanctum Concilium nos orienta que este canto deve estar em conformidade com a ação litúrgica, ou seja, quanto mais intimamente ele estiver ligado ao tempo litúrgico e ao momento celebrativo, mais adequado ele será para a liturgia. Trata-se, então, de uma função ministerial que o canto litúrgico possui. Por quê? Porque ele presta um serviço à palavra de Deus e também promove a participação consciente, plena e ativa da Assembleia Celebrante. Nesse sentido, eu acho que vale lembrar também os parágrafos 116 até 118 da Sacrosanctum Concilium. 116 é o parágrafo que estabelece que o canto gregoriano é o canto próprio da liturgia, e é ele que tem a primazia. E esse parágrafo vai destacar também a polifonia sacra como um estilo fundamental dentro das possibilidades do canto litúrgico. Porém, se nós avançarmos a leitura e chegarmos até o parágrafo 118, nós vamos observar que Sacrosanctum Concilium incentiva o que ele chamou na época de canto religioso popular, para que o povo possa participar na ação litúrgica conforme a sua índole, conforme a sua cultura, atendendo da mesma forma aquilo que as rubricas determinam. Bom, aqui acho que vale fazer uma reflexão, porque é necessário ler estes dois parágrafos em conjunto para se ter uma ideia do todo, evitando leituras recortadas e descontextualizadas. Em nenhum momento se diz que o canto gregoriano deve ser copiado, tal como ele se encontra em seu formato original. Porém, ele é, ainda hoje, a referência de como o canto litúrgico deve ser. Mais do que copiar o canto gregoriano, devemos, sim, nos inspirar nele. É esta a interpretação que, por exemplo, São João Paulo II nos dá em seu quirógrafo sobre a música sacra. Abre aspas, palavras de São João Paulo II, na linha de meu predecessor e de quanto se estabeleceu mais recentemente na Constituição Sacrosanctum Concilium, também eu, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, procurei abrir espaço às novas formas musicais. Então, aqui, fecha aspas, né? Então, nós temos aqui um outro termo, né, que ele chamou de novas formas musicais. Mais adiante, ele afirma categoricamente, abre aspas novamente, não se trata, evidentemente, de copiar o canto gregoriano, mas muito mais de considerar que as novas composições sejam absorvidas pelo mesmo espírito que suscitou e, pouco a pouco, modelou aquele canto.
Fecha aspas. O que eu gostaria de dar uma contribuição aqui para fechar esse assunto, qual seria a minha interpretação, então, né, de tudo isso? Qual é esse espírito do canto gregoriano que São João Paulo II faz referência? Eu enumeraria aqui alguns pontos essenciais. Ele é a própria palavra de Deus cantada ou é inspirada nela. Ele possui uma retórica musical, ou seja, uma construção melódica sempre em função do texto, buscando destacar o seu sentido. Está, portanto, plenamente em sintonia com o Sacrosanctum Concilium 112, né, que fala do texto e da música. E, enfim, ele é um sinal sensível que nos ajuda a mergulhar na espiritualidade do tempo litúrgico ou da solenidade celebrada. Por exemplo, um canto para o Natal, evidentemente, é diferente de um canto para a Quaresma. Além do mais, no que diz respeito ao uso do ritmo livre, uma das características do canto gregoriano, é possível desenvolver um recitativo em estilo brasileiro, haja visto que temos a presença desse estilo na nossa música e também do modalismo. Para tanto, basta observar, por exemplo, as manifestações étnicas populares da região Nordeste, os aboios, e também as modas de viola da música sertaneja de raiz. Ou seja, creio que é possível se fazer uma música litúrgica hoje, com os elementos da nossa cultura, que atenda aos sinais dos nossos tempos, aberta ao sopro do Espírito Santo, e que ela possua, assim como o canto gregoriano, inspiração na palavra de Deus, uma construção melódica em função do texto. E dessa maneira, o nosso repertório litúrgico será, como um todo, um sinal sensível e eficaz na liturgia, expressão do mistério celebrado, em consonância com os tempos litúrgicos e os diversos momentos celebrativos, com a finalidade de promover uma participação consciente, plena e ativa de toda a Assembleia. Acho que é isso, então, uma breve reflexão, em linhas gerais, a respeito da música na Sacrosanctum Concilium. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Arnaldo. Obrigado, Adenor. Obrigado pelas suas considerações. Eu acho que o texto desse capítulo sobre a música na Sacrosanctum Concilium é sempre um texto de uma riqueza inigualável e que sempre vale a pena a gente revisitar, ainda mais com esse teu olhar que eu acho que tanto contribui, né, a fim de que a gente possa fazer uma leitura ainda mais enriquecedora desse texto sobre a música na Sacrosanctum Concilium, tá bom? Muito obrigado, né? Nós vamos agora com o Frei Joaquim, que vai nos ajudar um pouquinho a olhar para a música litúrgica no Brasil pós-Vaticano II. Bem-vindo, Frei Joaquim. A palavra está com o senhor. Obrigado. Eu gostei muito do que o Leonardo acabou de dizer, porque me deu um gancho muito bom para falar aquilo que me competiu, né? Eu vou essencialmente seguir esse precioso livrinho, né? A música litúrgica no Brasil, 50 anos depois do concílio. Agregado a esse livrinho, tem um outro preciosíssimo, bem anterior, chamado A Música Brasileira na Liturgia. Eu vou comentar sobre ele, né? Então, para quem está nos seguindo, quem quiser entrar nesse assunto e ter uma história concisa do que aconteceu desde a promulgação da Sacrosanctum Concilium até nossos dias, e o que nós temos hoje, graças a essa bela história que o Brasil construiu, né? A Igreja no Brasil construiu, graças aos competentíssimos assessores que a CNBB teve, desde o Conde Amado Cavalcante de Albuquerque, enquanto a CNBB ainda era no Rio de Janeiro, até hoje a presença, né, ao vivo e a cores do padre Jair, que está aí nessa sucessão de assessores.
Então, vou abordar essa questão sobre dois aspectos muito rapidamente, porque eu só me disponho de 10 minutos, né? Então, no primeiro momento, eu chamo isso de impulso inicial criativo, que eu mais ou menos delimito entre as décadas de 60 e 90. Muita criatividade nesse período, né? Porque tudo se começou aí e tem a sua fase embrionária aí. O segundo momento, que eu chamo de, lá depois da década de 90 até nossos dias, que é caracterizado pela busca de sedimentação de um repertório e também da retomada da reflexão e formação dos novos agentes, compositores, ou como o Dom Arnaldo falou há pouco, que a nossa igreja no Brasil ela tem essas comissões, que, por sua vez, tem seus assessores, que, por sua vez, tem sua equipe de reflexão, tudo isso numa sinodalidade já existente, mesmo antes de termos o sínodo sobre sinodalidade, né? Então, a nossa história ela é muito bela, né? A gente tem muito orgulho dela, né? Bom, esse primeiro impulso inicial se deu logo depois da promulgação da Sacrosanto Concílio. Dentre as muitas coisas que lá estão, abriu-se a brecha para se ter a liturgia em vernáculo, né, na língua de cada lugar. Muito interessante que logo ainda na década de 60 desencadeou aqui no Brasil uma sólida reflexão acerca da música litúrgica brasileira. Buscar uma música brasileira. E essa música, essa busca, né, ela foi instigada e promovida inicialmente 4 encontros chamados assim, Encontros Nacionais de Música Sacra, né? Então, esses encontros foram liderados pelo Cônego Amaro Cavalcante de Albuquerque, que, na ocasião, ele era presidente da Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro, e lá também, começando a CNBB, lá ainda a sede no Rio, o Cônego Amaro ele foi o primeiro assessor da música na CNBB. Então, Amaro, com muito orgulho, né, nós dizemos que ele é o pai fundador do canto novo em terras brasileiras. Esse tributo nós não podemos deixar de esquecer, jamais. Amaro Cavalcante de Albuquerque. Amaro, então, coordenou esses 4 encontros que se deram da seguinte forma. Em 1965, imaginem, né, bem próximo da promulgação da Sacrosanto Concílio, já houve um encontro em Valinhos. No ano seguinte, houve outro em Vitória, 66, e em 68 e 69, no antigo estado da Guanabara, né? Rio de Janeiro. Então, quem participou desses encontros? Músicos, musicólogos, etnomusicólogos, que na época se chamavam de folcloristas, agora a gente fala etnomusicólogos, e liturgistas. Vou fazer uma resenha rapidíssima de cada um deles. O primeiro encontro de Valinhos, que se deu em 1965, esse encontro foi essencialíssimo. Ele inaugurou uma nova fase da música litúrgica no Brasil. Ou seja, ele tratou da criação de uma nova música para a liturgia. Primeira vez que se falou nisso com todos os pulmões, simulando aqui aquilo que o Lambert Baudouin fez lá para o movimento litúrgico, né? Então, refletia-se o seguinte, e abre aspas, está lá nos anais, né, dos encontros de música, né, da música brasileira na liturgia.
se podemos usar na liturgia nosso idioma, por que não usar também a nossa linguagem musical? Gente, que iluminação, né? Por que temos que importar música estrangeira quando o Brasil é um dos países mais ricos em folk música? Gente, os anos 1965, com essa lucidez. Então, a pessoa mais indicada para aprofundar de cara essa questão, aí destaca outro grande nome, que foi o padre Zé Geraldo de Souza, um salesiano folclorista, assim que chamava, né? Folclorista, né? Hoje a gente diria um etnomusicólogo, né? Padre Zé Geraldo de Souza, que eu tive a honra de conhecer, uma pessoa admirável, gente brilhante. E ele publicou, no ensejo disso, saiu na coleção Antiga Música Sacra da Voz, um livrinho chamado Folk Música e Liturgia. É uma maravilha, ele mostra lá os ritmos e constâncias e como o povo, as entoações, a poesia, sobretudo a questão rítmica, né? Essa obra contribuiu na iluminação dos passos do que se embrenharam no trabalho da criação de uma música litúrgica mais brasileira. O segundo encontro foi em 66, em Vitória. Agora, o tema desse encontro foi as possibilidades práticas de adaptar a arte musical brasileira na liturgia. Então, os participantes desse encontro declararam levar em conta em suas composições, foi uma espécie de um manifesto final do encontro. A partir de agora, a nossa música ela vai ter que levar em conta, primeiro, a participação consciente, ativa do povo, a função ministerial dos diversos cantos, as constâncias melódicas, polifônicas, rítmicas, formais, instrumentais da música brasileira, ai que lindo, contribuindo para a criação de uma verdadeira arte sacra musical para a igreja no Brasil. Pronto. E o terceiro encontro na Guanabara, 67, foram discutir os seguintes temas: liturgia e música. A música, vê aqui já foi mais uma questão já mais centrada na teologia, né? Veja, liturgia e música. A música na liturgia nasce da palavra e a ela deve servir para o bem da comunidade celebrante. Outro tema, música e língua. Por meio da língua revela-se a alma do povo, etc. Depois, outro tema, realização musical das exigências litúrgicas. Os diversos atores do campo litúrgico, do canto, salmodia, cantos processionais, recitativo. Olha só, criação de um recitativo brasileiro. Oswaldo Lacerda ajudou muito nisso, né? Como um grande compositor, né, da música erudita brasileira. Ele participou, né? Bom, um recitativo brasileiro. Isso para nós agora está sendo essencialíssimo quando nós temos uma nova edição típica de missal e pensar em recitativos, mas recitativos brasileiros, né? Pronto. Essa é outra questão para discutir em outra ocasião e que será discutida na nossa equipe de reflexão também, né, Padre Jair? Isso mesmo. O quarto encontro de música sacra se deu em 1968. Aí discutiu-se novamente nessa linha da teologia, a função ministerial, a função do coral, função do órgão e outros instrumentos, o povo participando, etc. A tarefa do compositor sacro atual, olha que interessante. E veja o que eu disse lá. Quem exerce o ministério de compositor deve sintonizar sua tarefa artística com as exigências litúrgicas para a plena consciente participação dos fiéis. A partir desse encontro, deixou-se de lado a expressão música sacra e assumiu-se a expressão música litúrgica ou música na liturgia.
Foi nesse encontro de 68. Né? Aí diz lá, essa modalidade, essa nomenclatura, representa uma nova mentalidade, um novo ponto de vista. Não existe música sacra por si mesma. Foi a reflexão deles. A música participa da sacramentalidade da liturgia enquanto serve à liturgia. A palavra cantada, aos ritos, a comunidade celebrante, ela se torna litúrgica à medida que preenche os requisitos intrínsecos da natureza da liturgia, como muito bem começou a fala de hoje, nosso colega aí, o Adenor, Leonardo, né? O Arnaldo, acho que já venceu meu tempo, né? E eu fiquei só num ponto. Não é isso? Você está contando os minutos? Eu perdi a conta. Agora, esses são a porta de abertura, né? Agora aconteceram os desdobramentos disso, as fichas do canto pastoral, né? Primeiras coisas foram fazendo em fichas. Depois publicou-se a Semana Santa cantada em português, isso em 65. Os folhetos da série Povo de Deus, que a Vozes publicou a partir de 67. E é muito interessante lá, que tem muitas músicas lá que, na época, foram requisitados compositores populares, na época que eram muito jovens, muito acessíveis ainda, né? Chico Buarque, Zequete, Edu Lobo, todo mundo participou aqui. Muitas daquelas melodias que estão lá nesses folhetos da série Povo de Deus, naquela época não tinha essa história de marcar o nome de direito autoral, essas coisas, porque tudo era muito na gratuidade e não tinha tanta exigência, mas tem música dessa gente lá, né? Que hoje são nossos grandes nomes da música brasileira. Depois tiveram os cursos de canto pastoral, que foram fundamentais para divulgar e incentivar a criação desse canto brasileiro. Foram muitos. O Brasil inteiro, de norte a sul, todas as capitais tinham esses cursos de canto pastoral, a começar por Amaro, que começou com o primeiro em 61, lá no Rio de Janeiro. Ninguém duvida da importância desses cursos de canto pastoral, produziu montanhas de papel, né? Mas muita coisa, quando foi na época de se fazer o hinário litúrgico, que já foi com o Frei Joel nos anos 80, olhou-se essas montanhas de pasta de música dos cursos de canto pastoral. Desculpe, curso de canto pastoral, mas aí se deu conta que produziu muita coisa, mas na hora que foi enxugar mesmo aquilo que deveria cumprir os pré-requisitos básicos para um hinário nacional, né? Muita coisa teve de ficar de fora, inclusive muitos não entenderam, tanta música e não entrou no hinário, e essas questões assim, né? Houve também a importância do folheto Domingo, antigamente chamava Edições Paulinas, né? Que era uma entidade só, depois se dividiu em Paulinas e Paulos. Hoje o folheto Domingo é da Paulos e muito importante também os discos que gravavam lá, que ajudaram na divulgação. Teve também a campanha da fraternidade, com todos, foram décadas, 4 décadas, e em 2006, então, passa a ser apenas um hino, e se fomenta aí mais e mais a importância do repertório, porque aquelas missas temáticas, elas serviam enquanto estava no tema da campanha. E a questão da mistagogia quaresmal ficou muito a dever por causa, inclusive o repertório ficou muito limitado. Estamos ainda construindo para ter um repertório sólido para a quaresma, que, ao meu ver, ainda falta coisas muito importantes e com mais diversidade. Essa é a questão também da nossa equipe de reflexão, não é, Padre Jair? Que já estamos falando disso. Bom, paro aqui porque a conversa vai continuar, mas só para dizer que o segundo ponto previsto, mas que não vai dar tempo, é que agora nós estamos, desde a década de metade dos anos 80 para cá, desde que se começou a pensar no hinário,
é uma maneira de sedimentar o repertório, né? E, agregado a isso, nós temos também a formação, encontros de formação. Então, foram criados aí a partir do ano 2003, 2004, as equipes de reflexão dos setores, nós temos também o da música, também foram criados os encontros de compositores, que tem uma leva de novos compositores, que está funcionando aí há quase 2 décadas, e quantos frutos isso já deu, né? Então, nesses encontros são essencialmente para a formação, para que o compositor ele seja, de fato, alguém que, de dentro da igreja, da vivência da igreja, da vivência da liturgia, ele possa compor uma música que responda a essas exigências daquilo que há 60 anos a Sacrosanto Concílio já pediu. Pronto. Obrigado, Frei Joaquim. Acho que realmente nessa comemoração dos 60 anos da Sacrosanto Concílio, de fato, acho que é um presente mesmo de aniversário poder ouvir o senhor, né, falando um pouquinho dessa história, da qual a gente sabe que o senhor é um pesquisador, né, mas além de ser um pesquisador dessa história, o senhor é também parte dessa história, né, porque esteve já e está há muitos anos ligado, né, a esses trabalhos da música litúrgica no Brasil. Então, muito obrigado, né, essa sua fala realmente acho que é um grande presente nesse aniversário dos 60 anos. Nós vamos agora passar, então, para o Padre Jair Costa, nosso grande amigo, recém-chegado ao setor de música litúrgica da CNBB, que vai falar um pouquinho para nós, né, sobre como que, então, a gente pensa aí as suas intuições, né, como que o senhor vê a continuidade, né, da recepção da reforma litúrgica no Brasil, no campo da música litúrgica. Então, bem-vindo, Padre Jair, a palavra está com o senhor. Obrigado, Arnaldo, obrigado também aos que falaram antes aqui, Adenor, Frei Joaquim. Eu estava ouvindo aqui, estava recordando tantos capítulos lindos da nossa história, da música litúrgica no Brasil, e agora, como continuar isso, né? Essa foi a proposta que o Arnaldo me fez, né, para continuar essa conversa. Então, antes de falar dos desafios, eu queria retomar um ponto que o Frei Joaquim falou agora há pouco. Dentro da Comissão Episcopal da Liturgia da CNBB, existem organizados os 3 setores: música litúrgica, pastoral litúrgica, espaço litúrgico. E no setor música litúrgica, eu estou assessor no momento, mas existe também uma equipe de reflexão que conta com grandes nomes da expressão litúrgica e musical no Brasil. Inclusive, participam desta equipe Adenor, Frei Joaquim e outras pessoas que vocês que acompanham a liturgia no Brasil já conhecem também. E são irmãos que ajudam a gente a refletir o caminho da música para trazer essa continuidade, para a gente continuar se enriquecendo com tudo isso que vem acontecendo na igreja e na música no Brasil. Bom, eu tentei sintetizar, sim, são tantos desafios, eu tentei sintetizar em 5 pontos, né, mas creio que dá para falar dentro do tempo que é possível. Primeiro desafio, redescobrir o caminho pastoral da música litúrgica. Eu me recordo de um amigo nosso que hoje está cantando na glória, Padre Marcelino Sivinski, grande pesquisador da pastoral litúrgica. Ele dizia: as celebrações estão prontas. O que nos falta é preparar-nos para vivenciar as celebrações. E a preparação, segundo uma direção pastoral, supõe fazer um caminho junto, em comunidade, um caminho pastoral com encontros, estudos, oração em comum. Supõe participar juntos da mesma celebração, no entrosamento com os diversos ministérios e assembleia que celebra. Supõe ainda uma avaliação da celebração, da atuação dos diferentes ministros e principalmente como o mistério celebrado foi experimentado naquele momento, naquela comunidade. Saímos agora há pouco da pandemia do Covid-19, mas parece que a pandemia ainda está
fechando as mentes de muitas pessoas em muitas situações. As pessoas não se encontram para rezar, as pessoas não se encontram para preparar, não se encontram nem para ensaiar às vezes. Precisamos retomar essa dimensão comunitária que é a essência do ser comunidade, do ser igreja. E o canto da comunidade tem sentido quando a expressão dessa igreja que ora junto, que celebra junto, que prepara junto, que avalia junto. Esse caminho exige a nossa conversão pastoral, como músicos, como ministros de música, como coordenadores de música. É necessário retomarmos o caminho da comunidade e assumir a sinodalidade como um elemento essencial do nosso viver cristão. Um segundo desafio que eu aponto é redescobrir a comunidade como sujeito do canto litúrgico. Porque a comunidade que se reúne é sinal sacramental do ressuscitado. Já diz lá a Sacrosanto Concilium que o Senhor ressuscitado se manifesta na comunidade que ora, se manifesta na palavra que é proclamada, ou seja, a comunidade é sinal sacramental. E, por vezes, vemos comunidades que não cantam ou que só ouvem os animadores ou o coro cantar. Vamos recordar, como diz a introdução da Liturgia das Horas, na oração da comunidade, é a igreja esposa que canta para o Cristo esposo, nesse diálogo amoroso de comunhão. Por isso, é preciso recuperar as várias formas musicais presentes na liturgia que permitem esse diálogo, o diálogo entre quem preside e a assembleia, diálogos entre o coro e a assembleia, numa dimensão que os vários ministérios, cada um faça a sua parte, o presidente, o coro, solistas, a assembleia, que possa haver esse diálogo e, principalmente, a assembleia se sentir sujeito e não apenas assistente do ministério que é celebrado, que é cantado. Um outro desafio que eu vejo, que eu sinto, redescobrir os ritos e os textos litúrgicos como fonte, como raiz do nosso canto litúrgico. Diz o Papa Francisco na carta Desiderio Desideravi, toda a liturgia é formada por sinais sensíveis. Na palavra, os gestos, os textos bíblicos, os textos litúrgicos, tudo tem ali uma função. O canto e a música também são elementos muito sensíveis da celebração. Mas é preciso alinhar o sentido da música e canto e o sentido da liturgia. Não apenas despertar os sentimentos, as emoções, mas que os sentidos estejam alinhados. Por isso, a grande necessidade, antes e hoje, de que os músicos e os cantores e os coordenadores de canto e música e liturgia conheçam os ritos, conheçam as celebrações, conheçam os tempos litúrgicos, para que o texto cantado, a melodia, a forma musical estejam sintonizadas com o rito celebrado. E a comunidade que celebra possa sentir, possa compreender, possa mergulhar neste sentido da liturgia, na direção de uma participação consciente, interna, externa, uma participação ativa. Mais um desafio que eu percebo é redescobrir a catolicidade da comunidade, no sentido original do termo católico, universal. As nossas comunidades são constituídas de pessoas de várias idades, de várias experiências espirituais, vários contextos sociais. E na liturgia, todas essas experiências convergem. Por isso, há grande necessidade de que a música possa refletir esta pluralidade das comunidades e das expressões de fé. Às vezes, a gente percebe apenas uma ou outra expressão de fé, conforme o gosto pessoal de um grupo, de um coordenador. Por isso que é preciso uma fidelidade tanto aos ritos e aos textos litúrgicos, mas que essa fidelidade possa expressar a comunhão da comunidade. As várias expressões estejam representadas dentro do repertório que é apresentado para a comunidade celebrar, a comunidade participar. E um último desafio que eu percebo, recuperar a recente tradição pós-conciliar da música litúrgica no Brasil, como foi apresentado brilhantemente aqui pelo Frei Joaquim. Foi feito tanto aprofundamento, tanto estudo, tanta experiência. Essa experiência foi decantada, essa experiência está encaminhada no inário litúrgico da CNBB. Tantas experiências estão sendo feitas ainda,
mas é preciso recuperar essa tradição recente e recuperar uma criatividade radical, no sentido, uma criatividade raiz, que volte às raízes dos ritos, as raízes dos textos litúrgicos, dos textos bíblicos, o contexto litúrgico, uma fidelidade a essas raízes e também uma fidelidade à comunidade que celebra, fazer um caminho passo a passo, um caminho pastoral junto com a comunidade que celebra. Não é suficiente uma fidelidade aos ritos, não é suficiente agradar a comunidade, é necessário juntar essas direções, o rito, a comunidade, trazendo juntos para a vivência do mistério. São alguns pontos assim que daria muito pano para manga nessa conversa, mas o que eu queria pontuar assim como os desafios que eu sinto mais urgentes são esses, né? Agradeço aqui a oportunidade e agora devolvo a palavra para o Arnaldo para continuar conduzindo a nossa mesa redonda. Ótimo, muito obrigado, Padre Jair, muito obrigado, né, por essa breve exposição. São muitos os desafios, né, mas eu acho que a sua fala ilumina, né, aqueles que são os principais e os quais nós devemos abraçar. Então, muito obrigado, certo? Também agradeço a todos os nossos convidados da mesa, né, o Adenor e ao Frei Joaquim também, por aceitarem estar conosco nessa comemoração, né? Como eu falei desde o começo, é uma grande comemoração dos 60 anos da Sacrosanto Concílio. Nós tivemos aí no nosso chat diversos comentários, mas eu vou destacar 3 comentários, dirigindo cada um deles a um dos nossos convidados da mesa, para que vocês possam fazer suas considerações, tá certo? Eu vou começar com o Adenor. Adenor, nós tivemos aqui um comentário muito interessante que diz assim: o que falta nas nossas igrejas é o canto gregoriano. Hoje vemos até ritmo sertanejo dentro das missas. O que você gostaria, você poderia comentar conosco um pouquinho a respeito dessa reação do nosso participante? Obrigado. Ok, eu acho que, assim, de forma bem breve, na minha concepção, o problema da música litúrgica não é uma questão de estilo musical. Eu acho que quando a gente se propõe a compor ou a selecionar um repertório litúrgico, nós devemos ter em conta a celebração em si. Então, não é um problema que o repertório tenha um pé um pouco mais no gregoriano ou nas demais vertentes da música popular brasileira, onde o ritmo sertanejo também se encaixa. Mas a questão é a fundamentação bíblica, a fundamentação nas fontes litúrgicas, a promoção da participação ativa e consciente da Assembleia, e etc. Né? Tudo aquilo que nós dissemos já no início da live, né? E que estão nos documentos da Igreja. O problema, muitas vezes, são as estereotipações. Desculpa o palavrão, né? Mas quando a música vira um estereótipo, vira uma caricatura, algo exagerado, né? Com relação ao estilo sertanejo, que o Paulo Henrique mencionou, da mesma forma como o canto gregoriano, não é para se copiar a música sertaneja, não é para se pegar uma melodia tal como ela foi feita e criar uma letra em cima, muitas vezes sem nenhum critério litúrgico, teológico, né? Mas, por outro lado, nós podemos nos inspirar na música sertaneja. Eu acho que aí é uma outra abordagem, uma outra forma de pensar. Eu gostaria de citar 2 exemplos rapidamente que me vêm à cabeça. Já na década de 70, Padre Weber compôs aquele canto de comunhão, o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, um compasso ternário em ritmo de guarânia, né, que é um ritmo muito utilizado na música sertaneja. Então, isso ele já fez lá na década de 70. Uma coisa inédita, nova e inspirada na música popular. E ninguém vai dizer que ele copiou isso, né, de uma melodia já existente. Então, aí nós temos um exemplo positivo. E, olhando um pouquinho mais para frente na história, Frei Fabretti compôs também, para o tempo do Advento, aquele canto: convertei no Senhor Deus do mundo inteiro, sobre nós a vossa face iluminai. Ninguém vai poder dizer que isso não é uma toada sertaneja.
mas um canto bíblico, litúrgico, pensado para um tempo litúrgico, para um momento celebrativo específico. Eu acho que é isso como um todo, né? Sem exageros, sem estereótipos, né? Mas que os estilos estejam aí diluídos no repertório litúrgico, a serviço do povo de Deus, né? E da celebração como um todo. Eu acho que o caminho é esse. Claro que o tema é longo, merecia, né, uma profundidade maior, mas sim, só para dar uma pincelada, eu acho que o caminho é esse. E hoje nós temos, né, compositores que trabalham também muito bem nessa linha. Muito obrigado, Adenor. Ótimo, muito obrigado. Frei Joaquim, nós temos aqui uma reação que é assim, uma das críticas feitas ao inário da CNBB é o fato dos inários serem regionalistas, né? Isso é uma crítica que se faz às vezes ao inário. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, né? A gente gostaria de ouvir um pouquinho o senhor a respeito dessa crítica que se faz ao inário, né? A questão dos regionalismos. De fato, é uma questão que a gente escuta, mas às vezes, quando fala de regionalismo, eles não quer dizer a palavra Nordeste, fala regionalismo. Já converso por aí. Eu terminei minha fala, mais ou menos quase terminando, dizendo a questão dos cursos de canto pastoral, né? Foram muitíssimos ao longo de décadas. Muita coisa se fez, né? Lá no arquivo da CNBB tem montanhas, metros de pilhas, as pastas desses cursos de canto que eram mandados para lá, o que em si era uma coisa interessante. Mas, quando chegou a época de se pensar no inário, isso foi no início assim que o Frei Joel chegou na CNBB, que ele entrou lá na CNBB em 83. E é bom que saibam que um ano depois nós já tínhamos a primeira publicação do inário, né? O primeiro fascículo, né? Aliás, melhor dizendo, em 85. Muita crítica foi feita, porque foi o primeiro. Essencialmente música do Nordeste. Aí se perguntou na época, eu participei das reuniões que já se tinha, já junto ainda, estava toda essa turma vivos ainda, ativíssimos. Padre Zé Geraldo Souza, que participava, Frei Joel, que era o assessor da época, Padre Ney Brasil, Cônego Gamalho Cavalcante, ainda com muita lucidez, e eu lá ainda muito jovem, e no meio dessa turma de gente de tanta grandeza, Reginaldo Veloso, todo mundo. Aí, esse inário foi apresentado numa reunião nossa lá no Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento. Lembro como hoje, né? E ele foi, de fato, como foi o primeiro, não se teve muito... o repertório foi bastante limitado, até porque a ideia era não ter muita coisa. Depois isso foi sendo clareado e se viu que tinha que ampliar, tanto que depois teve uma edição com suplemento, né? E nós agora estamos numa fase de quase terminada de publicar uma edição bem mais ampliada, que está aí no prelo já quase, né, para se ter essa nova edição. Bom, a questão é essa. Muita música foi feita. Milhares. Agora, na hora que foi olhar a questão da função ministerial, aí que foi a dificuldade. Reginaldo Veloso, que é um dos compositores que tem mais música naquele fascículo, né? Toda a vida ele falou, olha, desde sempre eu me servi da liturgia, da Bíblia e da cultura de meu povo. As três coisas essenciais que todo compositor tem de ter. De onde ele estiver, ele faz uma música que responda àquilo que é próprio das expressões musicais, também tanto da parte de música, como da parte também de maneira de escrever os textos.
E o que é que se tinha, de fato, de mais consistente para aquele período do ano litúrgico? O Advento e o Natal. A grande maioria do repertório que respondia esse dado, sobretudo o dado bíblico litúrgico, esbarrou em quem sempre primou de fazer isso. O Reginaldo é um deles. Então, depois outros foram sendo agregados e tal, mas mesmo no suplemento, né, que se veio depois, ainda não foi fácil colocar mais coisas lá que pudesse, de fato, suprir ainda as lacunas, como aconteceu também com os outros fascículos, né? Então, a questão toda é essa, né? O que se tinha à disposição na época daquela equipe, que era uma equipe muito séria, né? Que não foi só da cabeça do assessor. Tinha uma equipe, inclusive tinha a liturgista Ione participou dessa equipe, o Reginaldo Veloso participou, o Padre José Rodrigues participou, o Frei Joel, que já era o assessor, e tinha mais gente lá, né? Então, no frigir dos ovos, usando aqui uma expressão mineira, né? Então, quando foi ver, né? Muita melodia, às vezes bonita, mas tinha um texto insuficiente. Às vezes tinha um texto bastante razoável, mas a melodia também era complexa. Mas o aspecto aqui que mais pegou nessa questão é a questão daquilo que é da mais genuína tradição da igreja, que é o texto, a primazia do texto, que tem que ser bíblico, litúrgico, né? Isso é que mais pegou na hora de juntar e fazer o repertório, né? Agora, o inário, o repertório, é uma questão... repertório, nós temos que entender que é sempre uma questão dinâmica. Ele se constrói sobre bases sólidas, né? Aquilo que, de fato, é consistente, tem profundidade, é lex orandi, né? Isso naturalmente vai ficar. Mas ele está aberto, e é tanto que as novas edições que estamos fazendo do Inário, contemplando aí um trabalho maravilhoso de novos compositores, é tanto fruto desse trabalho que também veio lá do setor de música da CNBB, organizar e gerenciar anualmente um encontro de formação para os compositores. Quanta coisa nova já se fez, já com essa facilidade de se ter já esse caminho para os compositores, já algo como assimilado, porque se teve tempo de estudar os determinados tempos litúrgicos, que era assim a temática desses encontros. Tinha um encontro que trata do ciclo do Natal, tinha outro que trata do ciclo da Páscoa, tinha outro que trata do ciclo do tempo comum, teve outro que tratou do Tríduo Pascal, teve encontros que tratou da iniciação cristã, teve outro que tratou do matrimônio. Então, você estuda aquilo que é próprio daquele tempo, a sua teologia, a sua espiritualidade, e esses compositores agora eles têm a base, né, sobretudo do livro litúrgico, e aí eles vão compor já com essa compreensão eclesial, espiritual, mistagógica. É isso que nós estamos construindo. E, com certeza, e também o que se espera foi um projeto nacional, o Inário. Agora, que a ideia é que ele é aí apenas ele é uma referência para as diversas igrejas particulares, dioceses, etc., ter o seu inário. Esse inário litúrgico da CNBB, ele quer ser uma referência, mas ele não vai, com certeza, nunca atender a todo, de norte a sul, os gostos e as preferências musicais. Daí, os lugares precisam estimular os compositores a compor de acordo com o que é próprio daquele lugar. O Nordeste fez isso muito bem. Que outros lugares façam também com conhecimento de causa, que é próprio. Não é fazer também uma coisa estereotipada, como o próprio Leonardo acabou de dizer. É cair em estereótipos ou imitações, que isso tem a ver com enculturação.
etc. Eu já acho que eu falei demais, mas se tiver mais alguma coisa que não ficou clara, a gente tenta responder, mas o caminho, ao meu ver, passa por essa vertente. Tá ótimo, Frei Joaquim. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que respondeu muito bem a esse anseio, né, que se tem, e ao mesmo tempo também a essas críticas que se fazem, né? E, Padre Jair, uma pergunta que chega que eu acho que é mais direcionada ao senhor. Na verdade, o Frei Joaquim também já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas talvez o senhor pode trazer com mais propriedade. É sobre essa questão da reedição, então. Né? Nós já tivemos a reedição do tempo comum, né? Dos inários litúrgicos do tempo comum, mas agora, então, pelo que estamos entendendo, temos também do ciclo da Páscoa, do ciclo do Natal. Como que está um pouquinho esse trabalho? Certo. De fato, o Frei Joaquim já adiantou parte da resposta. O trabalho do Encontro dos Compositores, desde 2006, quase 2 décadas já de Encontro de Compositores, muito material foi produzido dos ciclos do Natal, do ciclo da Páscoa e do Tempo Comum. E adiantando parte da resposta, grande parte das composições que trabalharam o ciclo da Páscoa, especificamente o momento, ou a primeira parte da Quaresma, muito do que foi produzido a partir dos encontros de compositores já foi publicado nos cadernos da Campanha da Fraternidade, junto com o hino da Campanha da Fraternidade daquele ano. A cada ano, o Setor Música tem publicado assim uma lista de músicas específicas para a Quaresma, conforme ano A, B, C, e muito do que tem de música nova dentro da direção do Inário Litúrgico já foi publicado nesse caminho da Campanha da Fraternidade, a respeito especificamente da Quaresma no ciclo da Páscoa. E também, a respeito do ciclo do Natal, muito material foi produzido nesses encontros, esse material foi decantado e está, assim, em processamento, né? Esse material, devido à grande complexidade, grande número de compositores, muita quantidade de material, a gente sabe que é um trabalho assim lento, um trabalho de formiguinha, mas esse é um dos projetos que está em andamento no setor música da Comissão de Liturgia, e essa equipe de reflexão está trabalhando em cima desse projeto para poder oferecer essa música. Como o Frei Joaquim disse, o Inário, ele traz uma direção, não traz assim uma questão engessada, mas traz assim a direção do que pode e deve ser a música litúrgica dentro de cada ciclo. Então, peço que o Correia possa aguardar aí, Correia Júnior, aguardar, assim, essa edição nova do Inário Litúrgico do ciclo do Natal, que isso está em andamento. Muito obrigado, Padre Jair. Também no nosso chat, né, a gente não vai ter tempo de comentar todas as postagens, porque também já estamos chegando ao final da nossa live sobre a música, né, nessa comemoração do Sacrosanto Concílio, mas o chat está muito rico, então também sugiro, né, que os participantes vejam, né, essas mensagens que estão no chat, que está uma riqueza muito grande para todo mundo, né. Nós temos aqui, segundo o meu cronômetro, 3 minutinhos, né, que eu queria deixar, então, para nossas considerações finais, né? Então, passo novamente a palavra a cada um dos membros para suas considerações finais. O Adenor. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria partilhar esse debate com vocês e obrigado a todos que acompanharam. Esperamos ter contribuído positivamente na caminhada de todos aí. Um abraço e até uma próxima. Um abração, obrigado. Frei Joaquim. Eu quero, a minha palavra final, fazer uma homenagem aqui genérica, mas que no coração de Deus está todo lá. Essas pessoas que passaram, né, nessa caminhada. Né? Desde Amaro Cavalcante até o mais novo compositor que está aí hoje. Amaro, depois Padre Zé Geraldo Souza. Eu vou citar alguns nomes, com isso eu não quero dizer que eu estou deixando pessoas de lado. Não, mas são nomes tão expressivos. Amaro Cavalcante, o Padre Zé Geraldo Souza, que lá no começo, o Padre Zé Alves, o Frei Joel Postman,
Padre José Weber, Padre Geraldo Leite, Joci Rodrigues, Irmã Miriam Collin, Padre Bush e outros tantos, Fabretti, Valdeci Farias, Juan Serrano, vários. Eu quero aqui, eu citei alguns nomes, eu sei que tem muita gente aí, mas com esses nomes eu quero me reverenciar todos eles, muitos deles já na glória celeste, cantando sem cessar diante do trono e do Cordeiro, né? Deixar aqui nessa comemoração dos 60 anos nossa imensa gratidão e a nossa prece de ação de graças. Muito obrigado, Frei Joaquim. Padre Jair? Agradeço a oportunidade de participar dessa mesa redonda. E, assim, o desafio que eu sinto, que eu vivo, eu partilho com os irmãos e irmãs que estão participando aqui também, de vivermos essa criatividade radical no sentido de as raízes do nosso cantar musical, a raiz dos ritos, a fidelidade à comunidade que a gente vive, que a gente possa estar de fato ligado a uma comunidade na nossa oração, na nossa vida, para que o nosso canto seja de fato expressão da comunidade que ora, que celebra a presença do ressuscitado. Muito obrigado, um abraço a todos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os que participaram aqui da nossa mesa redonda sobre a música, aos nossos convidados, Adenor, Frei Joaquim e o Padre Jair, pelas suas contribuições, pela também a atenção a esses comentários que foram surgindo, né? Acho que realmente a nossa conversa assim, deixa claro, né, que os vossos nomes foram muito bem escolhidos e assertivos, então eu agradeço muito. Também a todos que estão aí nos acompanhando, o nosso chat está bem movimentado, o que é ótimo, né? Acho que como alguns já falaram, né? A música com certeza poderia ir longe, né? A gente poderia ficar um dia todo só com a música, né? Porque são muitos assuntos que vão se transversalizando, né? O que é maravilhoso, assim. Então, muito obrigado a todos vocês e também a todos os que participaram e que permanece o convite da gente continuar junto nessa maratona, né? Nessa grande comemoração dos 60 anos da Sacrosanto Concílio.